setor de transporte de cargas vive um novo momento no Brasil. A recente normativa da ANTT começou a mudar a relação entre transportadores, seguradoras e operadores logísticos. A iniciativa visa integrar a verificação automática dos seguros obrigatórios ao Sistema Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas. Além disso, segundo especialistas consultados pela revista Seguro Nova Digital, a medida tende a acelerar a digitalização do setor, reduzir a informalidade e transformar o seguro em uma peça ainda mais estratégica para a operação logística no país. Mas para analisar esse cenário minuciosamente, este episódio do Seguro em Debate recebe Salvatore Lombardi, CEO da Albatross MGA e um dos maiores especialistas do ramo de seguro de transporte aqui no Brasil. Salvatore, seja bem-vindo mais uma vez ao Seguro em Debate. Obrigado por ter aceitado esse convite e vamos falar sobre esse tema muito importante dentro do setor de seguro de transporte. Olá, Sérgio. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, por abrir espaço para a Albatross novamente, para falar de um tema tão importante, tão relevante para o mercado de seguro. Perfeito, Salva. Eu que agradeço você ter aceitado mais uma vez esse convite e eu quero começar falando exatamente sobre essa recente normativa da ANTT, que tem sido chamada por um divisor de águas, digamos assim, do setor de transporte. Na sua visão, né, já que isso é tão importante, o que muda na prática dentro do mercado de seguros? Agora, esse assunto um pouco mais maturado para nós, sem dúvida, trata-se sim de um divisor de águas, Sérgio. Na prática, o seguro, eu acredito que ele deixa de ser apenas um requisito contratual de proteção para o cliente. No caso do seguro transporte, um requisito bastante reconhecido, existe uma necessidade por esse seguro, né? Mas essa proteção para o cliente passa a ser um elemento estrutural da operação logística, ele passa a ser reconhecido dessa forma, na minha visão, tá? Então, e as consequências disso é que essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, isso valida a integração digital entre as seguradoras e a ANTT, né? Isso traz assim uma disciplina para o mercado, tá? Então ajuda dos dois lados, né? Porque reduz a informalidade na prática, né? E eleva o nível de compliance, né? Para fins de seguro, isso tende a melhorar a qualidade, ou melhor dizendo, melhores resultados, né? Porque traz previsibilidade para as seguradoras e os resseguradores que estão aqui desse lado, né? Que, de fato, acaba beneficiando o segurado e os clientes finais. Perfeito, Salva. A gente sabe que, como em todo o setor do seguro do Brasil, a previsibilidade é muito importante. E aí, eu queria entender como que essa integração que você comentou entre as seguradoras e o sistema do Registro Nacional, né, que a gente chama de RNTRC, que é o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga, como que isso transforma o dia a dia dentro das transportadoras e de todas as empresas que envolvem o setor? Essa integração digital, ela automatiza a verificação dos dados dos seguros obrigatórios, ela elimina processos manuais, né, dos dois lados, ou seja, reduz o risco operacional para o cliente e para a seguradora, que no final do dia, para os transportadores, isso vai significar mais agilidade, menos burocracia, né? Porque ele está ali com o seguro, ao mesmo tempo tem uma normativa para ele cumprir, então esse serviço agregado, né, ele agiliza e traz menos burocracia. Novamente, para o mercado segurador, cria uma base de dados confiável e padronizada, e principalmente a consequência para nós é uma melhor gestão do risco desse cliente, né? E falando de dados, né, passa a ser tudo digital, dados hoje em dia é tudo, né? E a gente passa a ter isso de forma automatizada. É muito bom para os dois lados. Para a seguradora, que passa a ter um dado confiável e vai usar esse dado em prol do cliente, né? Porque ela vai conhecer o risco desse cliente de uma forma muito mais rápida e confiável. Ô, Salva, e a respeito do seguro ser uma condição agora, né, para a operação do transporte, de certa maneira, isso muda um pouco o papel do seguro dentro dessa cadeia logística, aumenta a sua relevância? Como que você avalia
isso dentro do nível de importância que o seguro tem dentro das transportadoras hoje? Ele já tem um valor agregado hoje em dia, né? O seguro de carga ele já tem serviços adicionais sem custo para o cliente que já fazem muita diferença, né? Ele já tem o cliente já reconhece, por exemplo, assistência na estrada quando ele tem um acidente, danos ambientais que a companhia também tem cobertura para isso, limpeza de pista, enfim, uma série de outros serviços que já estão ali agregados sem custo, mas da sua pergunta, eu acho que muda completamente, ou agrega mais, né? A visão do cliente perante essa apólice de seguro. Ele está olhando a obrigatoriedade, mas ele também está vendo o seguro fazendo parte disso, né? Então, passa a ser uma parte integrante da operação, sim, como é hoje o frete, como é a gestão da carga, né? O cuidado com o motorista. Então, ele deixa de ser reativo e passa a ser um instrumento de governança, né? Uma continuidade operacional, vamos dizer assim. E você sempre esteve muito próximo de corretores, sempre conversou muito com corretores de seguros, né? Desde, eu acredito que o início da sua carreira aqui dentro do setor de seguros, sabe? E aí eu queria trazer um pouco essa perspectiva, porque o corretor ele fica também procurando entender o que isso impacta na vida dele, se vai impactar de uma maneira que ele precise se atualizar. Como que o corretor deve lidar com essa nova normativa da NTT? Um seguro, o seguro de carga ele já é um seguro burocrático, né? Ele é um seguro técnico, ele já requer um corretor que tenha especialização, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo isso como um impacto positivo. O corretor passa a ter um papel ainda mais consultivo, né? Ainda mais relevante, porque ele vai ajudar o cliente a se adequar, primeiro, né? O cliente a se adequar a essas exigências, a estruturar corretamente os programas ali que ele tem de apólices e que não é uma só, né? Então, o transportador, embarcador, ele tem que procurar o seu corretor, sim, não tentar fazer isso sozinho, né? E lembrar da albatroz e da sócio-seguradora, claro que a gente é altamente especializado e pode ajudá-los aí na compreensão dessas novas normas, principalmente porque nós temos soluções muito digitais importantes para o cliente e para o corretor nesse momento. Fazendo propaganda, desculpa. Imagina. E o corretor, ele acaba tendo mais oportunidades de negócio, Salva, nesse sentido? Acha que tem algum impacto na questão mesmo dele aumentar a sua operação, aumentar a comercialização? Existe alguma coisa que você acredite que tem esse impacto com a normativa? Assim, a profissionalização ela é necessária, né? Isso, se você tem uma norma já num segmento que é dinâmico, mas ao mesmo tempo requer conhecimento técnico, quer dizer, isso, o setor amplia o mercado de uma forma endereçável, vamos dizer assim, especialmente entre pequenos e médios transportadores que antes operavam de uma forma informal. Quer dizer, não dá para não citar isso, né? Essa informalidade que sempre existiu, né? Que tende a acabar com essa digitalização. Então, eu acho que a gente vai ter aí um aumento de produção de seguro, né? Porque passa a ser obrigatório, tira a informalidade, e aí os corretores precisam se adequar. Tem pouco corretor especializado, né? Então, ele precisa se adequar para essa demanda, né? Ele precisa ter mais gente no processo, já abriu espaço, né? Precisa ter mais gente. No caso da Albatroz da ESSOR, para a gente conseguir sair na frente, a gente teve que buscar soluções diferenciadas, né? E nós somos muito digitais, então a gente teve que desenvolver ou aprimorar uma solução digital para esse momento, para atender essas novas normas. E a gente teve que dedicar o tempo do subscritor, o tempo do pessoal de tecnologia, falar de inteligência artificial, ou seja, desenvolver e programar. Então, é gente nova na operação, para processar, para gerenciar, enfim, investimentos em pessoas, do corretor, do segurador e de terceiros que prestam serviço para tudo isso. Da mesma forma, também precisam ter mais gente, enfim. Sim. Você comentou inicialmente sobre dados, né? E a gente sabe que o mercado de seguros, como vários setores hoje, depende muito dos dados para aumentar a sua assertividade, para entender mais o perfil do cliente, né? E aí, essa normativa ela vem para passar a trabalhar com dados mais estruturados na cadeia logística, né? Como que isso impacta aí na subscrição e a precificação dos riscos? Quem hoje em dia consegue agregar essa inteligência de dados na operação, no final todos são beneficiados, né? É o que a gente já vem praticando, né?
E assim, se você tem dados que são efetivamente estruturados e confiáveis, né, a subscrição se torna mais técnica e menos subjetiva. Você passa a usar o dado desse cliente a favor dele, né, porque ele é confiável, né? Então, isso permite uma precificação mais adequada ao risco de cada cliente, ao setor de uma forma geral e ao cliente em si, porque você vai ter esse dado ali de 100% do que ele faz, que é e de forma confiável. Isso reduz distorções, isso reduz, assim, isso melhora as operações, melhora a precificação e beneficia todo mundo. Muito bom, Salva. E seguindo nessa toada de digitalização, que a gente vê que essa palavra ela esteve muito presente nas suas respostas até aqui, porque realmente é um processo de digitalização, de modernização do setor de seguro de transporte, que acredito que seja muito benéfico para o setor, né? E dentre esses benefícios aí, a gente fala muito sobre redução de fraudes, né? E você já tinha comentado sobre redução de informalidade. E quais ganhos o setor pode perceber assim já a curto prazo, né? Porque é uma normativa que já passa a valer a partir de quando foi assinada, né? Então, a curto prazo, assim, como que você avalia esses efeitos a respeito não só da informalidade, mas também das fraudes hoje em dia? Se a fraude existe, né, os ganhos são imediatos. Você vai ter uma redução. Não tem como. Só se a pessoa te formar intencionada realmente para buscar uma fraude com tanta tecnologia monitorando todo esse processo, né? Então, a fraude ela vem da informalidade em si ou não tem uma relação direta ali? Talvez pela deixar de fazer, né? Talvez deixar de fazer porque não via como necessário, né? Então, mas você passando a fazer, você passando a reduzir isso, você tem uma massa maior, né? E aí, no fim do dia, você tem um controle operacional, aumento da transparência e vai impactar diretamente na sinistralidade do setor. Você tem mais prêmio no setor, prêmio do seguro, quanto o cliente paga, isso é um ganho de eficiência para o mercado. Vai refletir em benefício para o cliente no final do dia, para o setor, para o transportador, para o embarcador, para todo mundo. Muito bom, Salva. E aí, vamos falar um pouco de Albatroz nesse ambiente, nesse sentido, porque a gente sabe que é uma empresa que está crescendo demais no Brasil e expandindo internacionalmente também, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, e está sempre se atualizando, né? Na verdade, sempre tem que se atualizar, porque existem muitas mudanças no setor, né? Dentro da Albatroz, você tinha comentado um pouquinho, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais. Qual foi a principal mudança que a empresa ela precisou se adaptar para essa novidade? A Albatroz já nasceu com um DNA digital, né? No começo até a pessoa falava que nós éramos uma insurtech, propriamente dita, né? Mas isso facilita nesse momento, né? Se você já tem esse DNA, esse chassi digital, você se adapta rápido a qualquer normativa que apareça, né? Que é efetivamente o nosso caso. E a Albatroz ela está há 5 anos aí na vanguarda do setor logístico, com soluções para automatizar processos e produtos de seguro para esse segmento. A gente respira logística aqui. Tudo que é logística é o nosso foco, né? Então, você já é digital, você está focando logística, a adaptação ela é muito mais rápida, né? E favorece o corretor de seguro, favorece o cliente. Então, o nosso foco foi acelerar a integração, garantir soluções que estejam totalmente alinhadas com esses novos requisitos regulatórios. Com a empresa totalmente, já nasceu praticamente estruturada nessa questão do ambiente digital, como que ela pode apoiar os seus parceiros, os corretores parceiros também, nesse processo aí de adaptação, não só para essa recente normativa, mas para o setor de seguro de transporte como um todo, porque a gente sabe que ele está em constante transformação. A gente teve a lei de seguro agora, que também mexeu ali com o mercado, a lei do seguro, né, a chamada lei do seguro. Como que a Albatroz ela consegue adaptar e proteger os seus parceiros e fazer com que eles
se adaptem a esse ambiente? Nós, assim, o que a gente faz, primeiramente, de novo, tem que insistir nisso, é apoiar o parceiro com a tecnologia. Por quê? Porque o setor de seguro de transporte ele é muito burocrático. Realmente, ele é burocrático durante o processo de análise, de venda, e o pós-venda também. Então, se você auxilia o parceiro com tecnologia, automatizando o processo, inteligência de dados, você torna a coisa mais intuitiva. O corretor não precisa ser necessariamente um super especialista em transporte quando ele entra na nossa solução digital, porque ela é intuitiva. Ele, com as informações mínimas que são necessárias, ele consegue gerar uma cotação e passa a ter um atendimento, né? Claro que, no nosso caso, tem um ecossistema, não é só um cotador, né? É um ecossistema que digitaliza 100% da jornada em todos os aspectos. Então, isso é o que a gente sempre teve como objetivo, simplificar a operação, garantir assim, um compliance de forma eficiente para todo mundo, tá? Então, do nosso lado, nós temos parceiros que são bastante importantes para o segmento de seguros. Você vê no nosso caso, na Albatross Seguro, uma das nossas empresas, que a gente teve o apoio e tem o apoio do quarto maior grupo do mundo, o Grupo Score, né, que tem uma seguradora no Brasil, que se chama Sor Seguradora. Eles não deram, vamos dizer assim, a caneta e apoiam o Albatross. Claro, primeiro apoiam o Albatross pelo o pilar principal, o nosso conhecimento técnico, né? Mas aí vem a tecnologia, né? Então, somando todo o nosso conhecimento técnico, toda a tecnologia que a gente aportou para esse segmento, a gente conquistou. E imagina, você ser um representante do Grupo Score na América Latina, porque tem muito valor no que a gente vem fazendo para eles nesses 5 anos. E o dígito foi o que impulsionou essa parceria, né? Porque você traz o atendimento comercial, o atendimento ao corretor, o operacional de forma digital muito mais rápida, você ajuda o corretor a ganhar conta e a ter a manutenção dessas contas, a gente faz todo o atendimento de sinistro também, quer dizer, é um dos nossos principais diferenciais em relação à concorrência, tecnologia e, eu diria assim, a relação, o misto de técnico com tecnologia para esses grupos enormes que a gente apoia. Ô, Salva, aí conversando com uma pessoa tão influente, tão importante dentro do setor de seguro de transporte como você, eu não poderia deixar de perguntar a respeito do que você avalia sobre o futuro do setor, né? E aí, para não fugir muito do contexto aqui, sobre a integração de dados, sobre a normativa da NTT, eu queria que você falasse a respeito desse futuro, mas com o avanço da tecnologia e o avanço do uso de dados dentro dele, né? Como que você avalia esse cenário com esses componentes dentro do setor de seguro de transporte? Brevemente, um comentário adicional. A gente está vivendo, o mercado está vivenciando uma redução, o que a gente chama de mercado soft, né? Uma concorrência muito grande, jamais vista, tá? Realmente, eu estou há 35 anos no mercado, eu não tinha vivenciado algo tão fora da realidade. As taxas estão, assim, realmente abaixo dos níveis técnicos mínimos, tá? Necessário. Tudo bem, o mercado de seguro é assim, ele tem ciclo soft e ciclo hard, né? Então, no momento que você passa a ter uma concorrência tão forte, são 25 seguradoras brigando pelo mesmo pote, todo mundo especializado, com serviços, uns melhores que os outros, mas todo mundo ali concorrendo, né? No momento que você tem isso, as taxas caem, né? Mas isso vai refletir em pouco espaço de tempo, porque se você reduz muito o prêmio, o sinistro não muda, né? E se muda muito pouco, eu digo, muda a redução da sinistralidade. Se você tem menos prêmio e o sinistro está se mantendo no mesmo patamar, vai chegar um momento que as taxas vão ter que subir, né? Aí se torna hard. Claro, esses ciclos às vezes demoram 5 anos, às vezes demoram 10, 15 anos. Então, sendo assim, um dos principais motivos, a razão de ter, novamente, 25 players brigando por esse mercado.
Então, é fundamental você ter uma redução de custo nesse momento. Você não tem um custo operacional maior. Então, a automação, ela tem que estar aí, né? E, de fato, eu vejo um mercado mais sofisticado, transparente, previsível, se você tem, de novo, né, os dados, voltando para o assunto, se os dados são confiáveis, seguro ali jogando junto com a NTT, junto com o transportador, com o embarcador, você passa a ter uma informação confiável, transparente, previsível, e se isso tudo está digital, você tem uma redução do custo e é melhor para esse momento, né? Então, para nós, a combinação de especialização com tecnologia é fundamental. Quem conseguir estruturar os dados e processos de forma eficiente vai ter uma vantagem competitiva e relevante, e aí, se você tem uma que pesa esse momento de taxa baixa, você tem aí uma melhor análise, um futuro que você pode vislumbrar alguma coisa para quem está nesse nível de automação, redução de custos operacionais. Ô, Salva, aí, para a gente finalizar, eu queria que você falasse a respeito do futuro. Você falou ali sobre o seguro de transporte, o futuro da Albatros, como que você avalia o futuro da Albatros nesse cenário todo aí de mudanças, de uso de dados, de tecnologia. Fala um pouquinho também daquela questão que eu falei sobre expansão internacional também. Acho interessante você falar sobre isso, Salva. Sim, não, agradeço a pergunta, né? Então, nós somos 4 empresas, Albatros Seguros, focado ali para atender o corretor de seguro em parceria com a Essor Seguradora, do Grupo Score. Nós temos um planejamento com eles de até 2030, de estar ali entre o top 5 do mercado. Não existe uma pressão de preço para que a gente chegue num crescimento, o que a gente precisa crescer e manter o resultado. Então, é muito bom você estar com um grupo assim que tem essa visão técnica, disciplina técnica, e olhar serviço, né? Como prestar o melhor serviço para o corretor, para o cliente. Essa é a Albatros Seguros no seguro de carga. A gente também tem na Albatros Seguro frota para pesados, né? Com a seguradora BS2, a gente foca a logística, a frota, ainda mais com o advento do RCV, o seguro obrigatório de danos causados pela carga ao terceiro para o carreteiro autônomo, né? Você fazer o seguro da frota de pesados também, danos a terceiro da frota própria é fundamental. Então, a logística, a gente está com a BS2 provendo esse tipo de seguro, aí também com muita tecnologia, muita novidade, uma forma nova de fazer. A gente tem conversado com os corretores, eles estão muito felizes com a proposta que a gente está levando, a gente está começando nisso, né? A gente tem a Albatros Resseguro, a gente faz a função do ressegurador, a gente subscreve resseguro, a gente tem a caneta deles. A gente está em 12 países, por enquanto, com o papel da Score, a Score Re, liderando esse painel de resseguro para quem a gente dá capacidade. Isso está sendo um sucesso também, a gente está colocando tecnologia nesse segmento. A gente tem, correndo aqui, em função do tempo que você me deu, a gente tem a Albatros TPA de Claims, a gente faz regulação de sinistro de logística para seguradoras, já temos 5 clientes nesse pilar. Albatros TPA de Claims é um BPO, vamos dizer assim, a gente assume a área de sinistro das seguradoras, né? E a gente tem a Albatros Tecnologia, que também não era uma coisa que a gente tinha imaginado, mas como a tecnologia, a nossa solução digital é muito robusta, o mercado pediu para que a gente estendesse isso para outros produtos e cedesse isso no modelo white label. A gente não foi para outros produtos, mas nós fomos, dentro do que é logística, a gente cedeu a plataforma para outras seguradoras, a principal delas até agora é a Mafre, né? A gente terceirizou, a gente cedeu a plataforma SaaS, white label, para a Mafre Brasil, estamos estendendo isso para a América Latina. A gente está no Equador com uma das maiores seguradoras aliás, a maior seguradora do Equador, que se chama Pichincha, que é um banco, um nome bem diferente para eles, um nome comum, Pichincha, e a gente está lá com essa seguradora também com muito sucesso há mais de um ano, e estamos conversando. Como resseguro em 12 países, a gente está operando, né? Com resseguro facultativo, mas o Albatros MGA, que é um full binder, para a gente fazer tudo para a seguradora só no Equador, só para explicar um pouquinho disso, tá? E tem muita novidade, até 2030 a gente quer
implementar muitas novidades, produtos novos para a logística, coberturas novas. Até 2030, a gente quer estar subscrevendo 1 bilhão de prêmio desses pilares que eu comentei para você. E saiu uma matéria recentemente, a gente inclusive publicou lá em seguronovadigital.com.br, que a Albatross ela ampliou a sua atuação para oferecer também o seguro de responsabilidade civil facultativa de veículos. Né? Você poderia comentar um pouco sobre isso para a gente também, para falar sobre essa novidade que está quentinha aí no mercado? Claro, esse é o produto de frotas de pesados, que é só o RCFV, né, que é responsabilidade civil de danos causados a terceiro pelo veículo transportador. É essa novidade que a gente trouxe com a BS2 Seguros, que é a seguradora do banco BS2. Então, a gente está ofertando seguro de frota para pesados, por enquanto só terceiros, com a novidade digital, porque esse segmento tem uma dor muito grande desse segmento de frota, e a gente está resolvendo ela com essa solução digital. O corretor pode ter 1, 5, 10 mil itens, ele consegue gerar uma cotação em 5 minutos e ter uma resposta do subscritor no mesmo dia. Né? E o pós-venda da frota, que é toda uma questão de endossos e gerenciamento dessa frota, ele também está contemplado nessa solução digital. Então, está sendo realmente um sucesso, é por aí que a gente está. Tem uma central de telemetria acoplada às frotas, com um monte de serviço para cuidar para redução de sinistralidade, para cuidar do motorista. Enfim, é uma proposta nova que a gente trouxe para o mercado, que realmente está sendo bem recebida, né? E a gente está bastante feliz com isso. Muito bom, Salva. Parabéns aí por mais essa iniciativa, por avançarem tanto assim no mercado de seguros. Agora, para a gente finalizar mesmo, eu gostaria de deixar esse espaço aqui para você fazer suas considerações finais aí para a gente, tá bom? Então, Sérgio, eu novamente agradecer pelo espaço que você tem dado para nós, a gente poder falar das novidades, falar de seguro de transporte, que é importante, falar de capacitação dos subscritores, falar de novidades a nosso respeito, como é que a gente colabora com o mercado como um todo. A gente, como MJ, tem as portas abertas com todo o mercado. A gente não trabalha só para uma seguradora, a gente trabalha com todos os brokers, com todos os resseguradores. Então, isso facilita muito, a gente tem que ter muita prudência, ganhar credibilidade a cada dia, em cada ação que a gente faz. Então, dizer que a gente está aberto a conversar, a novidades voltadas para o segmento de logística e agradecer você pelo espaço que você dá para a gente falar do que a gente está fazendo. Tá? Muito obrigado. Eu que agradeço, Salva. Agradeço também quem nos acompanhou até aqui no podcast Seguro em Debate, nesta edição. Acompanhe também as nossas redes sociais, a gente vai publicar muita novidade lá, os cortes aqui dessa entrevista a gente vai publicar lá nas redes sociais também, e que vocês tenham ótimos negócios para quem é corretor de seguros, seguradores aí que vem nos acompanhando, tá bom? Salva, muito obrigado. Eu que agradeço, um abraço. Abraço.